Nosso bom dia aos amados. Nós temos aqui na igreja, no templo, algumas pessoas que há algum tempo nós não encontrávamos aqui, e é uma alegria estar com vocês. A você que está nos acompanhando pela internet, que Deus possa derramar a sua graça e a sua bênção sobre a sua vida. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse 17. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Na semana passada nós já estudamos a primeira parte dele, mas nós vamos lê-lo e depois nós vamos também estudando e lendo novamente algumas partes. Apocalipse, capítulo 17. Então, lembrando aos irmãos que o livro de Apocalipse, ele não é para ser lido como uma história que começa no capítulo 1 e termina no capítulo 22. Ele é a mesma história contada 7 vezes. O Dr. William Hendrickson chama isso de paralelismo progressivo. Cada vez que conta, ele acrescenta aspectos, acrescenta detalhes. Nós não podemos esquecer que quando João escreveu o Apocalipse para aquelas 7 igrejas, eles não tinham Bíblias nas casas como nós temos agora. A igreja iria receber esse texto, alguém na frente da igreja iria ler esse texto, e depois esse texto iria para outras igrejas. Não só para as 7, mas para outras igrejas também iriam receber esse texto. Então, muito possivelmente, quem ouviu uma vez, seria a única vez que iria ouvir isto. Então, além de ser visão espiritual, né, revelação do Senhor, ela também precisava ser escrito de uma forma que as pessoas gravassem. Nós sabemos o quanto é difícil gravar as coisas, né? Você ouve uma coisa agora e daqui meia hora você já esquece, não é assim, Dete? Se você não é assim, eu sou, né? E o apóstolo teve que lidar com isso. Nós vamos ler então Apocalipse 17, e eu quero só dizer para os irmãos que nós estamos seguindo os estudos do reverendo Leandro Antônio de Lima, né? No YouTube você pode procurar por esse nome, Leandro Antônio de Lima. A série é Invencíveis. Aí você tem toda a série, são 25 vídeos, tá? Mas nós também estamos seguindo esse livro aqui do Dr. William Hendrickson, Mais do que Vencedores. Ele é um comentário do livro de Apocalipse, e a visão é mais ou menos a mesma. Temos também esse livro aqui, Escatologia do Novo Testamento, do Dr. Russell Shedd. Esse aqui é da editora Mundo Cristão, e este do reverendo William Hendrickson é da editora de Cultura Cristã. A editora de Cultura Cristã é da nossa igreja. Se os irmãos quiserem fazer o pedido de um desses livros, fale comigo, eu faço o pedido para os irmãos, tá bom? Na minha mão, esses daqui já são bem velhinhos. Aliás, esse aqui, se eu não me engano, era da Cristina. Foi esse que comprou antes de mim. Muito bem. Então, Apocalipse 17. Eu vou convidar os irmãos para lerem comigo. Eu leio um versículo, os irmãos leem o posterior, e assim nós vamos até o final. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua prostituição, foi que se revelaram os que habitavam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pedras, tendo na mão cálice de ouro, transbordante de abominações e
com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Está para a imergir no abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que é e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante uma hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses rodejarão neles, e a farão devastada e despojada. Eles comerão as carnes e as consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Amém. Vamos orar. Deus, nós queremos pedir-te que o teu Espírito ministre no nosso coração. Abra nossa mente, mas não só a mente, mas mexa nas nossas afeições, mexa, Senhor, na nossa vontade, mexa nas nossas paixões, nos levando a amar o Senhor, a tua palavra, ó Deus, aquilo que o Senhor tem revelado a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, essa é a penúltima vez que João conta a história, não é? São 7 vezes que ele conta, e eu quero dizer para você que o melhor ficou para o final, porque os capítulos 20, 21 e 22 nos falam da consumação de todas as coisas. Como é que será quando Jesus voltar e depois que Jesus voltar? Se você tem indagações a respeito disso, permaneça com a gente, né? Você vai aprender. Lembrando que a Bíblia é a revelação de Deus. Nós não podemos conhecer Deus de outra forma, porque a Bíblia é aquilo que Deus revelou para nós. Está na nossa mão para a gente estudar. A gente vai conhecer o que Deus revelou à medida que nós formos estudando essa palavra. O Apocalipse não é diferente, também é revelação. Aliás, a expressão Apocalipse significa revelação. E o Senhor está revelando para nós. Do capítulo 15, 16, até agora, nós temos conhecido os inimigos do Senhor Jesus, o império do mal. Nós vimos um dragão, aliás, desde o capítulo 12, né? Vimos um dragão que persegue a mulher. Essa mulher nós entendemos que era a igreja do Velho Testamento, e que agora, depois que Jesus veio, ela persegue a igreja do Novo Testamento, né? E esse dragão, nós vimos, ele chama 3 aliados.
A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra e Babilônia, né? A besta que emerge do mar são os poderes político, econômico e outros poderes aí que pressionam a igreja para ser infiel ao Senhor Jesus, por meio de sofrimentos, por meio de pressões, né? O segundo aliado é a besta que emerge da terra, que é a falsa religião. Nós vimos, parece com cordeiro, mas quando fala é dragão, né? Ou seja, o discurso, o ensinamento é mentiroso, é falso. São as falsas religiões, inclusive dentro do cristianismo, as heresias dentro do cristianismo, que prometem dar vida e ao final dão morte. E o texto diz que seduz os homens, porque faz sinais, faz milagres, né? E a última, o terceiro aliado é quem? É o nome de uma cidade. Babilônia. E nós estamos vendo o que é Babilônia. Semana passada nós já fomos aí descortinando, né? Compreendendo o que é Babilônia. Mas ao final, para um resumo, Babilônia simboliza tudo aquilo que apetece o homem, tudo aquilo que satisfaz os desejos de prazer do ser humano, né? Ela é apresentada aqui como uma grande meretriz, uma grande prostituta, que fala palavras insolentes, que fala palavras horríveis, né? E agora nós estamos conhecendo esta Babilônia e vendo também a sua queda. Capítulos 17 e 18 referindo-se à Babilônia, aqui a apresentação da Babilônia, e no capítulo 18 a queda de Babilônia, não é? No versículo 8 diz, aí, é onde nós paramos semana passada, a besta que viste, ela e não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram achados, foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que ela e não é, mas aparecerá. 4 tempos aí da besta, né? Agiu, dominou o mundo inteiro e pediu que o evangelho fosse pregado a todas as nações. Lembrando aí que no Velho Testamento era só Israel que era o povo de Deus, né? Uma nação apenas. Não é porque a sua cabeça foi esmagada, Jesus venceu na cruz, esmagou a cabeça da serpente, subiu aos céus, né? Foi entronizado nos céus, de lá expulsou o dragão, e agora o evangelho pode ser pregado a toda a terra, todos os seres humanos de toda a terra. O papel da igreja é levar esse evangelho, proclamar esse evangelho. Então, era e não é, mas vai voltar. Vai subir do abismo, né? O dragão será solto da sua prisão, o anticristo vai aparecer, e haverá um momento na nossa história, eu penso que não é este atual, mas haverá um momento em que o anticristo vai aparecer. Ele é anticristo não apenas porque é contra, mas porque ele é parecido, né? Ele se faz parecer com Cristo, tenta tomar o lugar de Cristo. Mas também vai durar pouco tempo, porque o fim dessa besta é a destruição, né? E você tem aí no verso 8 isto, né? Que o fim da besta é a destruição. Quando a besta aparecer novamente, o mundo inteiro a segue, as nações são enganadas por ela engana o mundo, no entanto, o seu fim é destruição. Então o verso 9 diz, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças, aí da besta, né? São 7 montes nos quais a mulher está assentada. Então não está falando da mulher, está falando da besta sobre a qual ela está assentada. Certo? E esse é bem o estilo do capítulo 13. Você pode depois dar uma voltada no capítulo 13, quando ele falou da marca da besta, né? É uma expressão parecida que ele diz, lá ele diz, aqui está a sabedoria, né? E aqui, aliás, lá no capítulo 13, quem tem inteligência
calcule o número da besta, é número de homens, né? E aqui ele diz, aqui está a sabedoria. É para entendermos mais uma vez, queridos, que o Apocalipse conta várias vezes a mesma história. Que história? A história que vai da morte e ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo, até a sua segunda vinda, para estabelecer o seu reino definitivo. Então ele explica agora o sentido das 7 cabeças da besta. Há 2 significados possíveis aí para 7 montes. O primeiro significado, no Antigo Testamento, o monte representava nações, impérios, poderes humanos. 7 é o número da perfeição. Então, seria o poder completo do mundo. O que nos dias de João provavelmente tivesse uma aplicação específica, uma aplicação localizada, seria Roma, a cidade de Roma, uma vez que Roma é conhecida em muitos textos literários antigos como a cidade das 7 colinas, estabelecida sobre as 7 colinas, né? Ela é chamada por esse título em várias obras literárias não bíblicas da antiguidade. É assim que Roma era conhecida. Você vai abrir um livro de história, procurar sobre Roma, você vai ver lá que ela é conhecida como uma cidade das 7 colinas. Aqui o texto diz que a mulher está assentada nesses 7 montes. Então lembre-se que Roma oprimia a igreja, tentava fazer com que a igreja adorasse o imperador e rejeitasse Cristo, né? Portanto, é a cidade de Roma, como de um lado, aquela que possui o poder militar, o poder opressivo, o poder econômico. Então, quem quer se dar bem na vida, tem que estar bem com Roma, né? E aí, quem não quer se dar bem na vida, né? Por outro lado, é aquela que oferece ao mundo, a Roma, né? João falando aí então de Roma para a igreja que estava dentro do Império Romano, sendo oprimida pelo Império Romano, é aquela que oferece ao mundo os prazeres fáceis, mas caros, no sentido financeiro e também no sentido de que o preço desses prazeres é sangue, é vida. Quando João vai descrever a queda de Babilônia no capítulo 18, nós vamos ver isso a partir da semana que vem, ele descreve as mercadorias finas de Babilônia, as coisas que o ser humano deseja, as coisas refinadas da vida. Você gosta de coisas refinadas? Não é pecado gostar de coisas refinadas. Pecado é você se render a elas, né? Você querer as coisas refinadas a qualquer custo. Esse é justamente o sentido de grande meretriz, porque o ser humano é apaixonado por coisas exóticas, prazerosas, refinadas. Você já comeu caviar? Ou você é igual o Zeca Pagodinho? Quem conhece um pouco de cultura brasileira, né? Zeca Pagodinho canta lá uma música. Nunca vi nem comi? Eu só, conhece bem, ó. Eu só ouço falar, né? Quer dizer, as coisas refinadas da vida, que custam dinheiro, e não só custam dinheiro, mas custam vida, custam sangue, né? Roma era o centro de tudo, era a capital do mundo. Se existia um lugar que as coisas, que existiam coisas chiques, coisas desejáveis, coisas caras, era em Roma. Roma era a capital do mundo. Mas não podemos restringir o ensinamento aqui de Apocalipse apenas àquela Roma. Dizer que a Babilônia era aquela Roma e hoje não existe mais. Esses 7 montes, ou essas 7 colinas, estão em cada uma das cidades do mundo. Se eu digo assim, será que essas 7 colinas estão aqui em Sabáudia? Estão. Estão em todas as cidades do mundo, onde sempre há ofertas para as pessoas, onde lhes são apresentadas as coisas ilícitas, mas prazerosas. Qual
Tem coisas ilícitas, mas prazerosas. Coisas que são prazerosas, mas que não são lícitas diante de Deus. Bom, então esse é o primeiro significado das 7 colinas. Há um outro significado, né, que também pode ser, né? Ele diz também, são 7 reis. Essas 7 colinas são 7 reis. Apocalipse é um livro simbólico e nós precisamos entender isso. E essa simbologia, ela está calcada no Velho Testamento. Calcada no Velho Testamento. João, as visões de João, elas não são assim, apenas etéreas. Deus dá uma visão para ele completamente nova. Deus trabalha com a sua palavra. Então, quando nós lemos aqui, nós temos que nos voltar para o Velho Testamento. Esse livro é simbólico, porque uma mesma coisa pode ter 2 ou até mais interpretações. Num sentido, 7 cabeças são 7 montes. No outro sentido, são 7 reis. 7 reis. Então ele diz aí, o verso 9, né? As 7 cabeças da besta são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. E ele vai explicar aqui essa questão dos 7 reis. Tá? E aqui vem a parte mais difícil. E nós vamos ler o verso 10 agora, onde ele diz assim: dos quais, dos 7 reis, né? Dos quais caíram 5. Caíram 5. Um existe, é o 6º. E o outro ainda não chegou, é o 7º. E quando chegar, tem de durar pouco. Presta atenção, ele diz que essas 7 colinas são 7 reis. Essas 7 colinas são 7 reis, né? 5 caíram, tem um que existe agora e um que não chegou ainda. Mas quando chegar, vai durar pouco, né? Isso é o que diz aí no verso 10. E o verso 11 diz assim: e depois desse 7º vai vir um 8º. Esse 8º é a besta encarnada, é o anticristo. Tá? Muitas interpretações são feitas a respeito disso. Vamos ler o verso 11, por favor? Então, no 10 ele disse: dos quais 5 caíram, um existe, que é o 6º, o outro ainda não chegou, que é o 7º, e quando chegar tem de durar pouco. E agora o 11, vocês podem ler comigo? E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7º e caminha para a destruição. Então, o 7º vem e dura pouco, e chega o 8º, que é a besta encarnada, o anticristo, né? Há muitas teorias. Nós vamos apresentar aquilo que o pastor Leandro apresenta como a que parece para ele, e me parece bastante plausível também, não é a mais provável. No capítulo 13, João identificou esta besta com aqueles 4 animais de Daniel. Você já leu o livro de Daniel? Daniel, se eu não me engano, capítulo 7, né? Onde ele apresenta lá 4 animais que representavam 4 impérios mundiais. E aqui a gente trabalha um pouco com história mundial. Se você entende um pouco de história mundial, você vai ter uma certa facilidade para entender isso, né? Daniel representava os 4 animais lá como 4 impérios mundiais. E João, nós entendemos, não está falando aqui de reis como homens, mas como impérios. Começando onde? São impérios que existiram antes de João, né? No tempo de João havia o Império Romano. Uma possibilidade seguida por muitos autores, entre eles o Hendrickson, que eu apresentei aqui, um outro autor chamado Kistemacher. Segundo estes, eles entendem que nós devemos começar a contar esses 5 impérios mundiais com o primeiro de todos. O primeiro império que houve, você já leu na Bíblia, lá fala de um Nimrod. Já leu isso na Bíblia?
está, se eu não me engano, no capítulo 11 de Gênesis. E lá fala de uma torre chamada Torre de Babel. É o Império de Babilônia. O primeiro Império de Babilônia, a Babilônia antiga. Tá? Deus esmagou a Torre de Babel, no sentido de que espalhou os povos, né? E destruiu aquele projeto deles. Por um bom tempo não houve Império Mundial. Depois se levantou muitos séculos depois um império chamado Império Assírio. No ano de 722 a.C., o Império Assírio destruiu o reino do norte de Israel, chamado Israel. Israel tinha se dividido em dois reinos, né? O reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. A Assíria destruiu Israel, né? E tentou também invadir o sul, mas não conseguiu. A Assíria foi o segundo desses impérios. O terceiro império foi o Império Babilônico. Esse nós conhecemos melhor, né? Aí Judá foi levado a cativo e ficou 70 anos em Babilônia, né? Nabucodonosor, aquele grande reino, ele venceu a Assíria e estabeleceu um Império Babilônico. O quarto império seria aquele que veio depois de Babilônia. Alguém sabe me dizer? Eu ouvi alguma coisa. Medo-Persa, porque é uma coalizão da Média e da Pérsia, né? O Império Medo-Persa. Finalzinho do tempo de Daniel ali, né? Daniel, segundo Crônicas, o rei Ciro, né? Era o rei Medo-Persa que permitiu ao povo voltar para reconstruir Jerusalém, reconstruir Israel, reconstruir o templo. Depois veio o quinto império. O quinto império agora é o Império Greco-Macedônio. Os meninos aí que já terminaram o ensino médio, que já estão se preparando para a faculdade, né? O Império Greco-Macedônio, de Alexandre o Grande, bem conhecido na história mundial, né? Aquele que destruiu todos os impérios anteriores. Dominou um vasto território mundial e, apesar de ter sido dividido em 4 generais, no tempo de João, continua dominando boa parte do mundo. Temos assim os 5 reis, ou 5 impérios mundiais que já foram. Existe agora o sexto. Qual seria, vocês acham, esse sexto império no tempo de João? Roma, o Império Romano. Né? Esse durou 5 séculos. Ele começou no ano 27 a.C. Passaram-se 27 anos, veio Cristo, né? E aí ele permaneceu até o 5º século, ano 400 e pouco, tá? O Império Romano durou pelo menos 5 séculos. O texto diz aí no verso 11 que depois do século, depois do sexto, o 7º império duraria pouco, né? E depois dele viria o 8º, que seria o anticristo, a besta encarnada, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse tempo não chegou ainda. Esse 8º império não se estabeleceu ainda. Não sabemos se esse é aquele chamado, né, a nova ordem mundial que o pessoal fala por aí. Mas enfim, nós estamos ainda no versículo 11. A besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Esse 7º, então, dura pouco. O sentido aqui não é cronológico, tá? Ele não quer dizer que dura 2 meses, 3 meses, 1 ano, 15 anos. Não é isso que ele significa. Ele está fazendo um paralelo com algo que ele já disse antes. Quando o dragão foi expulso dos céus, né, quando Jesus foi assunto aos céus e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono,
o dragão foi lançado à terra cheio de grande cólera. E foi dito que ele estava furioso. Por que ele estava furioso? Hã? Porque ele foi expulso, mas também, irmão, porque ele sabia que havia para ele pouco tempo. Ele sabe que há para ele pouco tempo. Foi a expressão dada em Apocalipse capítulo 12, verso 12. Você pode dar uma conferida lá, no finalzinho do capítulo do versículo 12 do capítulo 12. Aqui ele diz: o sétimo vai durar pouco, verso 10. É a mesma ideia, ou seja, é o período de pouco tempo que resta ao dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente, lá do Jardim do Éden, né? E o diabo, Satanás, o adversário de Cristo, o adversário da igreja de Cristo. Vejam vocês que há um conflito, né, em toda a história humana, que vai terminar quando Jesus voltar, né? E nós vamos ver aqui que ele termina com a vitória definitiva de Cristo, com a vitória definitiva da igreja. Muito bem. Já se vão 2000 anos disso, né? Pô, não ia durar pouco, né, Silvio? Nós olhamos com olhos humanos. Quantos anos vive uma pessoa, mais ou menos, assim, no máximo hoje? 70. Hã? 70, 80. Eu disse no máximo. Pergunta para conhecer a idade da avó dela. 102 anos. Pessoas podem viver, eu acho que nos nossos tempos, até 117, 120 anos. Mas o que é isso diante de 2000 anos? Nós enxergamos a vida e a história com esses olhos de gente que dura um sopro, né? Mas do ponto de vista de Deus, 2000 anos é nada, né? Então por isso tem que durar pouco. João não usa tempo cronológico, é apenas para lembrar e nos fazer entender que o dragão tem um período curto aos olhos de Deus. Ele já está aí às portas para receber o golpe final. Nós estamos ainda no verso 11. Esse período é o período em que o sétimo império, provavelmente aqui uma junção de todos os impérios, mais ou menos mundiais, que existem desde que Roma caiu. Depois que isso aconteceu, depois que Roma caiu, nunca mais houve um império plenamente mundial. Porque sempre há 2 ou 3 em oposição. Hoje, por exemplo, vamos dizer que a América do Norte é o império do mundo. Mas não é o único, né? E ela está lutando para se manter, né? Tem a China, tem a Comunidade Econômica Europeia, tem a Rússia, né? Não há um império unificador. A maior tentativa de haver um império unificador foi o Império Alemão com Hitler na Segunda Guerra Mundial. Se Hitler tivesse vencido a guerra, seria um império mundial, né? Mas ele não venceu. Então, esse sétimo império, que dura pouco, tem essa ideia de que nenhum império consegue, nesse período, ter plena supremacia, ter a mesma grandeza dos anteriores. Mas o oitavo consegue. Vem o oitavo, né? E esse terá uma unificação. Ele unifica todas as nações. Ele conseguirá. O texto diz, o oitavo procede do 7. Não é que ele seja um dos 7. Se eu não me engano, o Russell Shedd diz que ele é um dos 7. Mas o reverendo Leandro aqui, ele discorda, né? Dizendo que a ideia não é essa. A ideia é que ele acumula o que os 7 anteriores trouxeram. Tá? Então ele ressurge, ele surge no mundo reunificando tudo que os 7 anteriores tinham de pior. E então ele é maior do que todos eles. É isso que será o anticristo, a consumação do mal, a plena consumação do mal. Tem muita gente, meus irmãos, que esperam que a coisa melhore.
né? Por exemplo, que no Brasil um governo justo vá transformar o Brasil num paraíso. Não vai acontecer. A história não caminha para isso. E especialmente para a igreja, para os crentes em Cristo, isso é uma realidade muito pior. Pode trazer muitos benefícios sociais, mas em relação a Cristo e à igreja, é perseguição sempre, e só pior. É isso que será o anticristo, a consumação do mal, a plena consumação do mal. Vamos ler o verso 12 agora? Os irmãos podem ler comigo? Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Veja, esses 10 reis recebem autoridade com a besta, mas o maioral quem quer? A besta. E a besta é aliada do dragão, né? O maioral de todos é o dragão, tá? Talvez a ideia aqui também seja de 10 reis auxiliares, quando o anticristo surge como o 8º rei, como a personificação da besta, aquele que reúne em si todos os impérios mundiais anteriores. Ele recebe então o apoio desses 10 reinos, né? E precisamos lembrar aqui que em Apocalipse 10 é o número do mal. A ideia é de que o mundo inteiro segue o anticristo. Todas as nações, todos os poderes mundiais se unem para obedecer à besta, ao anticristo, o governo, o poder mundial. Mas o texto diz que ele só recebe isso por 1 hora. Mas eu quero dar uma paradinha aqui para lembrar a vocês. Vocês se lembram o que é a marca da besta? Porque quem tiver a marca da besta está tranquilo aqui, né? Vai negociar, vai viver bem e tal, vai ter vantagens. Quem não recebe a besta, recebe outra marca. Quem não recebe a marca da besta, recebe outra marca. Que marca que é essa? O selo de Cristo, que é o Espírito Santo. E a marca da besta, o que é? É não ter o selo de Cristo. É não ter o selo de Cristo. É o estilo de vida não cristão, né? É o estilo de vida rebelde contra Cristo, né? O estilo de vida da besta. Muito bem. O texto diz que ele recebe isso, né? O apoio dos 10 reis por 1 hora, que também não quer dizer 60 minutos. Tem a ideia simbólica de um tempo só, de um período só, porque a besta vai ser destruída. É um tempo curto, é isso que é a ideia, não é? Cristo voltará e destruirá, então a vitória deles não é assegurada, ao contrário, né? Esses 10 reis que dão apoio à besta, a vitória deles não é assegurada, muito ao contrário. No auge do poder da besta, no auge do governo do anticristo, quando ele unifica o mundo, quando todas as nações o apoiam, decreta-se a destruição, a derrota deles. Os irmãos podem ler comigo o versículo 14? Se você está com a Bíblia aí, leia o versículo 14 comigo. Você precisa lutar com a Bíblia, querido. Você precisa ter a Bíblia na mão, estudando, para entender. Você não tem que engolir o que o pastor Jorge fala assim, sem questionar. Leia comigo. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Eu li errado. O finalzinho aqui está. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele, né? Então, no auge do poder da besta, o Cordeiro decreta a derrota deles, destrói, né? Toda essa organização global pelejarão contra ele, contra o Cordeiro pelejará contra eles. E só conseguirão o quê? O que eles vão conseguir? A derrota final, completa, né? O Cordeiro os vencerá,
pode ajuntar todos os poderes do mundo, Satanás, os anjos apóstatas, os demônios, né? A luta é desigual para o lado do Cordeiro. Cordeiro com um sopro, se eu não me engano é o apóstolo Paulo que fala isso, né? Com um sopro de sua boca nos destruirá. Não é aquela luta que um começa ganhando e daí dali a pouco ele começa a perder, né? E depois recupera e começa a ganhar de novo, e assim a luta vai até um nocaute final. Não, a luta é contra o Cordeiro, que é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, né? Serão então destroçados, serão completamente destruídos instantaneamente. O Cordeiro os vencerá, porque eles estão lutando contra o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Só lhes resta serem derrotados. Mas a segunda parte do verso 14 é para nós. É para todos nós. Vamos ler de novo a segunda parte do verso 14? Onde começa assim: vencerão, deixa eu achar aqui. Já acharam? Depois do ponto e vírgula. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Você é um chamado? Você é um eleito? Veja que ele fala, os chamados, eleitos e fiéis. Como é que a gente prova que a gente é um chamado? Sendo fiel. Se não é fiel, muito possivelmente está enganado e não é um eleito, não é um chamado. A fidelidade prova. O apóstolo João diz isso também nas suas cartas. Na primeira carta que nós estamos lendo, ministrando no culto à noite, né? João também fala isso, que é a fidelidade que prova que nós somos eleitos. Tá? Muito bem. Os chamados são os convocados para o Evangelho. Aqueles que são eleitos, que são escolhidos, né? Você prega o Evangelho. Quem é que vai crer no Evangelho que você pregou? Aqueles que são escolhidos de Deus. E o Espírito de Deus vai fazer crer. Além disso, além de serem escolhidos, eles são fiéis. Não só acham que são escolhidos. Não estão se enganando apenas achando que são escolhidos. Mas eles são fiéis. Ou seja, vivem como escolhidos. A vida deles é diferente. E é a diferença na vida que prova que eles são escolhidos. São marcas na vida, não é? Esses vencerão porque estão com o Cordeiro. E então agora, depois de decretar, depois de antecipar a vitória do Cordeiro e da igreja, dos eleitos, dos fiéis, o anjo vai dar as últimas explicações a João. Versículo 15 diz, falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Nós já falamos sobre isso, não vamos gastar mais tempo com explicações. Mas vem o verso 16, irmão, leiam comigo. Os 10 chifres que viste, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Espera lá, eles estavam aliados. A besta, né? E quem mais? Os 10 chifres e a besta eram aliados da meretriz. A meretriz estava sentada neles. Ou seja, significa que são dois poderes trabalhando juntos, né? Mas agora, no final, eles odiarão a meretriz. Isso é bem interessante, né? Bem curioso. Eles não eram aliados. A meretriz e a besta não estão juntos. Como é que agora se odeiam? E o reverendo Leandro diz que isso aponta para duas direções. Primeiro, que realmente não existem aliados malignos. Uma aliança maligna. No fundo, é cada um por si. Não existe verdadeira fraternidade entre irmãos.
Eles podem ser colegas, podem se unir por um tempo, mas o que querem mesmo é devorar o outro. Não existe verdadeira aliança entre forças das trevas. Este é um dos sentidos que a passagem permite entender, que não existe aliança entre forças das trevas, não existe fidelidade entre eles. Mas um outro sentido é que talvez seja o ódio que surge nos corações dos reis da terra para com a meretriz, porque aquele é o momento em que eles caem em si. Puxa, eu vivi iludido, né? Iludido pelos prazeres, eu vivi iludido pelo sonho de galgar coisas grandiosas, de ser respeitado, né? E agora caímos em si de que isso não vale nada. Investiram toda a sua vida nisso, nos prazeres, nos feitos, nas realizações, porque achavam que tudo que restava na vida e o que havia de melhor era isso. E foi a causa da sua queda, foi a causa da sua ruína, da destruição. E agora então eles terão ódio por aquilo. Só que é tarde demais. Não haverá qualquer tipo de chance depois. Deviam ter saído dela enquanto havia tempo. No capítulo 18, se fala para a igreja: sai dela, povo meu, dizendo, sai da Babilônia, né? Referindo-se, se eu não me engano, a Jeremias, capítulo 53, onde lá está dito: sai dela, povo meu. Os israelitas viviam em Babilônia, mas não podiam deixar que Babilônia vivesse dentro deles. Já ouviram essa expressão? Tirou tal coisa, saiu de tal coisa, mas tal coisa não saiu de dentro deles, né? Babilônia não pode entrar no nosso coração, queridos. Nós vivemos no meio de uma sociedade que valoriza o prazer, que valoriza os feitos, as realizações, mas nós não podemos deixar que essas coisas tomem no nosso coração. No capítulo 18, então, é dito: abandona a Babilônia enquanto é tempo. Depois não adianta odiar a Babilônia, porque aí a destruição já chegou, né? Depois não adianta odiar a Babilônia se você ficou dentro dela. Quando ela for destruída, será destruído junto. Não adianta odiá-la mais. Leia comigo o verso 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizassem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Está ligando aí o final do verso 16, né? Odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a comerão e a consumirão no fogo, porque no seu coração incutiu Deus isto, não é? Numa nota final, João reforça a soberania de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Todo esse caos do mundo, toda essa efervescência dos poderes satânicos agindo juntos, brigando entre si, devorando o mundo, tudo isso acontece porque Deus decretou. Porque Deus disse: vocês perversos façam isso. Lutero dizia, você lembra quem é Lutero, né? O reformador do século XVI? Ele dizia que o diabo é o diabo de Deus. O diabo não é soberano. Ele é um serviçal de Deus. Um serviçal de Deus. Ele é aquele que no fim de tudo faz o que Deus quer. Ele, na sua maldade, na sua arrogância, pensa que está fazendo somente a sua maldade. Mas na última instância, ele faz o que Deus quer para o controle de todas as coisas. Deus não perde as rédeas do mundo. Deus não perde o governo sobre a terra. E no final, se cumprem as palavras de Deus. Ele diz aí no verso 17, finalzinho, né? Até que se cumpram as palavras de Deus. E agora nós fechamos com o verso 18. Leiamos juntos. A mulher que viste
é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Nas palavras de João, para os crentes daquele momento, a cidade era Roma. Para os destinatários que iriam receber o livro de Apocalipse, naquele momento era Roma, né? Agora, João está dizendo, agora vocês sabem quem são os seus inimigos. Mas na verdade, Roma naqueles dias reunia os 3 inimigos, os 3 aliados do dragão. Quais são? A besta, que emerge do mar. Poder militar, poder político, poder econômico. A segunda besta. O que é a segunda besta? A falsa religião, né? A sua sedução, que até faz milagres, sinais e tal. A gente pensa, a gente muitas vezes pensa dentro do cristianismo, mas tem que pensar fora do cristianismo também. Outras religiões que mantêm as pessoas longe do verdadeiro Deus, né? E por fim, o terceiro aliado, que é a Babilônia, né? A oferta de prazer e tudo que agrada ao homem. Tudo isso tinha em Roma, no tempo de João. Mas também está aqui em Sabaldi. Sabaldi também tem isso. E Londrina tem. E Guarapuava tem. E Cascavel tem. Né? Em qualquer das cidades onde os crentes precisam viver e testemunhar verdadeiramente o Cristo que conhecem, esses 3 inimigos estão contra a igreja. O dragão e seus aliados, né? Os 4 inimigos. Mas tenhamos alentos, queridos. Não é fácil a gente, nós como igreja, testemunharmos de Cristo por todas as pressões que nós sofremos, todas as pressões que estão sobre nós, inclusive os desejos de prazer, de reconhecimento, mas tenhamos alento por causa do versículo 14. O versículo 14 garante a nossa vitória em Cristo. Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Se nós estamos com Ele, como diz o verso, nós venceremos com Ele. Eu quero então terminar lendo o verso 14 com os irmãos, porque é a nossa vitória. Leia comigo aí o verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com Ele. Nós vencemos. A nossa vitória hoje, queridos. João, nas suas cartas, ele fala sobre a nossa vitória contra o maligno, nossa vitória contra o mundo, né? Nós vencemos porque estamos com o Cordeiro. Firme-se, firme o seu coração nisso. Você é vencedor, invencível, porque está com o Cordeiro. Vencedor aqui, não é que você vai entrar num emprego, numa empresa e você vai galgar e chegar a ser o presidente da empresa. Não é isso. Vencedor aqui é você proclamar o Evangelho, viver o Evangelho, viver a comunhão com Cristo e ser vitorioso na permanência, permanecer vivendo assim em Cristo. Quero convidar os irmãos que estão presentes para nós nos colocarmos em pé e orarmos juntos, e assim nós terminamos nossa escola dessa manhã. Queremos te louvar, a Deus, por esse ensino maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Espírito inspirou João a escrever para as igrejas do seu tempo, fortalecer as igrejas do seu tempo. E escrevendo, Senhor, ele também escreveu para nós, e isso chega para nós, ó Deus, acalentando a nossa alma, fortalecendo o nosso espírito, o nosso coração, porque sabemos que no meio de toda a dificuldade que nós como igreja temos para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, para ser fiéis ao Senhor, é isso que marca que nós somos de fato eleitos do Senhor, que nós somos de fato chamados pelo Teu Espírito para a vida, para o Teu reino eterno, para a vida eterna, no novo céu e nova terra que nós vamos
conhecer quando estivermos no capítulo 21 e 22. Obrigado por isso, Senhor. Continua nos fortalecendo e nos dirigindo, em nome de Jesus. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, que a presença consoladora, fortalecedora do Espírito Santo esteja com os irmãos aqui presentes e com todos os eleitos de Deus espalhados por toda a terra, agora e sempre. Amém. Amém. Podem assentar-se, Deus os abençoe.